Se você consome muito conteúdo sobre negócios, dinheiro e produtividade, mas sente que a sua vida não avança na mesma proporção, o problema não é falta de mais informação. Eu percebi isso aqui depois de anos consumindo conteúdo no YouTube todos os dias. E esse vídeo não é sobre como construir um canal. Esse vídeo é sobre uma decisão que eu tomei. Uma decisão de parar de consumir passivamente e ativamente começar a moldar o meu futuro em 2026. Em público aqui no canal. Então, se você está construindo alguma coisa e também tem a intenção de ter um negócio, esse vídeo e esse canal são para você. Então acompanhe até o final que o vídeo vai ser bem completo e eu vou traçar toda a minha estratégia e o meu pensamento para esse ano, para o YouTube e para o meu negócio em 2026. Mas vamos lá, minha relação com o YouTube, né? Vamos começar. O YouTube ele sempre foi a minha rede social favorita. Eu cresci, né, basicamente consumindo YouTube, né? Eu comecei ali dos tempos áureos do YouTube. Desde que eu me entendo por gente, eu tô consumindo alguma coisa, mas ao longo de todo esse tempo eu sempre consumi conteúdos, sempre pensei que eu estava consumindo conteúdos úteis que estavam me agregando. Em geral eles estavam, mas tem um problema, que a maioria dos conteúdos acaba sendo inútil. Eu coloquei aqui, depois de muito tempo eu percebi que era inútil. Por que é inútil? Não pelo conteúdo em si, mas pelo que eu estava fazendo ou deixando de fazer em relação a esses conteúdos. Ou seja, eu consumi de forma passiva e talvez seja a mesma coisa que você está fazendo, talvez até mesmo nesse vídeo. Você está assistindo esse vídeo, o vídeo vai passar, talvez você vai tirar algumas coisas úteis, mas daqui a uma hora você não vai lembrar de 90% do que está nesse vídeo. Então eu já começo aqui dando a dica de você pegar um caderno, pegar um lápis, uma caneta e começar a fazer anotações e começar a pensar, porque esse é um grande diferencial de negócios, é você pensar, é você estruturar suas ideias e colocá-las para fora. Mas para fazer isso você precisa consumir de uma forma inteligente e é exatamente sobre isso que eu tô falando aqui. Então eu consumia de forma passiva, então eu não anotava, não tirava nada concreto disso, eu não traduzia nada disso em ação, que é a parte mais importante do que a gente vai falar aqui. A ação é a parte mais importante, porque você está aqui consumindo passivamente, né, milhares de horas de YouTube ao longo de anos aí, eu provavelmente devo ter batido alguma métrica desse tipo, mas sem ação a gente não traduz isso em nada. Então a ideia aqui, a gente quer transformar tudo isso em ação, todo esse consumo passivo passar a ser um consumo ainda mais ativo, mas também transformar isso em alguma coisa, e a gente vai passar por isso. Claro que existem exceções para tudo isso que eu tô falando aqui agora, mas o consumo passivo sem execução é a média, e talvez você esteja nesse estado aí e eu estive durante muito tempo. E, né, tudo isso me levou a basicamente duas razões para começar a criar. Essas duas razões, elas são é uma razão mais pessoal e mais íntima, e uma mais estratégica, mais ligada a negócios. A minha razão mais pessoal, né, e íntima é a vontade de deixar de ser simplesmente um consumidor de conteúdo e passar a ser um criador no sentido mais puro. Por quê? Porque eu acredito que todo mundo, né, nesse mundo tem a capacidade de criar e tem a necessidade de criar de uma forma geral. Os seres humanos têm várias formas de criar. Você pode criar de forma digital, igual eu estou fazendo aqui, colocando os meus pensamentos num papel, literalmente num papel físico e depois transmitindo ele em vídeo aqui para você. Eu posso esculpir, por exemplo, a madeira. Eu posso pegar barro, argila e transformar em uma caneca de cerâmica. Então existem milhares de formas por aí de criar. E todo mundo precisa criar, todo mundo precisa colocar a sua criatividade. A palavra criar está intimamente ligado à criatividade, né? O processo de criar coisas novas é a criatividade. Então, eu quero me tornar um criador no sentido mais puro, porque é isso que eu acho que vai me preencher, né? Eu tenho certeza que é isso que vai me preencher. Eu, durante muito tempo, fui um consumidor passivo, como a gente acabou de falar. Então, se transformar em um criador ativo vai me transformar no sentido de que eu vou começar a criar coisas minhas, coisas que eu pensei, que eu trouxe ao mundo. E exatamente esse vídeo é a primeira dessas coisas de forma bastante cheia de qualidade, assim. Eu criei outras coisas no passado, é claro. Eu tive, né, outro canal, principalmente um canal de estoicismo que chamava Prática Estoica, mas ele não foi exatamente do jeito que eu queria. Eu era muito mais jovem do que eu sou hoje, né? Hoje eu tenho 26, na época eu tinha 20, 21 anos. Então é uma cabeça diferente, mesmo que possa parecer pouco tempo, é uma cabeça diferente. Então agora eu tô virando um criador no sentido mais puro de ser um criador, que é alguém que faz coisas novas surgirem e que tem inspiração, muitas delas inspiradas em outras coisas, porque é difícil a gente criar algo do zero, né? O nosso mundo basicamente já tem tudo. Então você não precisa criar coisas literalmente do zero, você pode se inspirar em outros para conseguir construir tudo isso, para conseguir construir suas novas ideias, né? Eu tenho vários autores aqui que eu gosto muito, eu já citei o Naval nesse vídeo, e o Naval, eu posso pegar várias coisas dele, inclusive acabei de ler o livro dele inteiro, fiz 1 milhão de anotações e eu vou trazer vídeos aqui sobre isso. Então é uma forma de eu pegar coisas que alguém já criou e transformar e colocar a minha ideia e colocar os meus insights em cima. Essa é a razão pessoal e íntima. A razão mais estratégica e mais ligada a negócios é que a primeira delas, né, e que provavelmente você também aí, se você curte essa parte de negócios, de empreendedorismo, de lifestyle business, de todas essas coisas de você ser
meio que o dono do seu próprio tempo e dono do seu próprio negócio, é que você quer ter liberdade e dinheiro para fazer o que você quiser. Ter liberdade e dinheiro para poder viajar, para poder curtir, para poder criar os seus projetos, para poder ajudar a sua família. Tem N motivos, né? Basicamente todo mundo quer ter liberdade e dinheiro, né? Isso sem dúvidas, mas poucas pessoas associam ter liberdade e dinheiro a ter uma empresa. E para mim essas coisas elas estão intimamente ligadas nesse sistema em que a gente vive. Então, para ter liberdade e dinheiro, a gente precisa ter um negócio. Mas eu vou falar disso mais para frente, eu tô me antecipando um pouquinho aqui. Então, recentemente eu percebi que eu já tenho 80% dessa liberdade. Olha só que coisa maluca, né? Você tá buscando liberdade, buscando, e a palavra mais específica aqui é desejando. Quanto mais a gente deseja algo, mais a gente cria problemas na nossa cabeça e mais a gente tem infelicidade. Então, tirar esses desejos e perceber o que você já tem é um caminho muito alto para a própria liberdade e para a própria felicidade, mas também esse é um assunto para outro vídeo e também é da filosofia do Naval. Mas eu percebi que eu tinha 80% dessa liberdade. Por que eu digo 80%? Porque eu consigo fazer muitas coisas, mas eu não consigo fazer tudo que eu sempre quis fazer. Então, para isso, falta dinheiro, né? E isso liberou uma boa carga em mim, claro, eu coloquei aqui, né? Perceber que 80% eu já tinha, deu aquela liberada, mas ainda falta o dinheiro, como eu coloquei aqui em negrito. Ainda falta o dinheiro, porque eu consigo fazer muita coisa, mas eu ainda não consigo fazer tudo, né? E o dinheiro, como eu já disse, ele está ligado intimamente a ter uma empresa e não qualquer empresa, na minha opinião. Para mim, ter dinheiro significa ter um lifestyle business nesse momento da minha vida, tá? Eu não tô cagando regra aqui falando que tem que ser desse jeito, todo mundo tem que fazer assim, mas eu tô falando da minha experiência, o que eu penso, o que eu gosto, e o lifestyle business é o que eu gosto. O lifestyle business é uma marca que está relacionada a você. Você está transmitindo os seus conhecimentos, você está falando para o mundo, você está transmitindo a sua autoridade, o que você sabe, aquilo que você é bom, aquilo que você é capaz, e as pessoas confiam em você nisso e compram coisas de você, produtos e serviços por conta disso. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui nesse momento é um processo de construção desse lifestyle business. Eu estou me colocando, né, em público, colocando as minhas ideias, explicando tudo aquilo que eu penso, e pessoas como você vão gostar ou desgostar disso e talvez queiram me seguir e acompanhar próximas coisas que eu quero fazer. E a ideia é que o lifestyle business é que ao longo do tempo eu vou trazendo cada vez mais conteúdo mais relevante, mais importante, consiga ajudar tantas pessoas que elas queiram comprar coisas de mim, e no processo de eu vender coisas para elas, eu vou ganhando dinheiro. Esse é o processo. Você ajuda e você recebe um retorno em troca. Só que tudo isso e o lifestyle business, ele tá ligado intimamente a uma marca pessoal. Então, as minhas opiniões, as minhas visões de mundo, as minhas habilidades, tudo aquilo que eu tô trazendo aqui. E a empresa depende dessa marca pessoal. Então, para mim, construir uma empresa nesse momento significa construir uma marca pessoal. E é exatamente isso que eu estou fazendo nesse vídeo aqui. Então, dá para ver como as coisas vão se conectando. Aqui a gente começa a entrar um pouco mais na cadeia lógica, né, no plano em si, do que eu vou fazer, né? E tudo se conecta do começo ao fim, né? Essa é a ideia, é aí que tudo começa a convergir. E a gente tem a sequência completa, que é, para ter liberdade e dinheiro, eu preciso ter uma empresa, né? Mas ter uma empresa significa criar uma marca. No caso, eu coloquei aqui, né, uma marca de empresa ou uma marca pessoal. Se você quer criar um negócio normal, você precisa construir uma marca para sua empresa que não está intimamente ligada a você, ela é despessoalizada. Mas no meu caso é uma marca pessoal. Eu preciso começar a postar vídeos no YouTube e criar conteúdos em diversos canais, mas começando pelo YouTube. O foco é o YouTube. A gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais para frente, mas o foco é o YouTube. Ao longo do tempo, eu vou agregando valor para uma audiência qualificada. Eu não quero qualquer pessoa aqui. Eu não quero simplesmente que qualquer pessoa cruze com esse vídeo e fale, ai, que vídeo legal, né? Eu gosto de tricô e eu vou assistir esse vídeo porque eu gostei. Não, eu quero que pessoas que gostem disso, que gostem de empreendedorismo, de negócios, de finanças, de filosofia, de entender como uma mente saudável impacta nos seus negócios e no seu empreendedorismo em si. Então eu quero esse tipo de pessoa me seguindo, consumindo meus conteúdos para criar uma comunidade de pessoas que pensam assim e eventualmente construir produtos e serviços que façam sentido para essa comunidade. Então é por isso que eu preciso de uma audiência qualificada. Essa audiência vai gerar leads para os meus negócios, né? Dos diversos negócios e tipos de produtos e serviços que eu posso vir a ter. Eu vou vender produtos num plano futuro sem custo marginal de replicação, e eu vou entrar mais a fundo disso também em outros momentos, em outros vídeos, mas produtos sem custo marginal de replicação basicamente são dois tipos. Um é mídia, que é exatamente isso que eu estou fazendo, não é um produto em si porque eu não estou vendendo, mas ele é um produto porque ele está sendo distribuído e pessoas vão consumir, provavelmente vão tomar alguma ação ou sentir alguma coisa, enfim, vai causar algum efeito, mas não é venda. Então é mídia, podcasts, vídeos, textos, tudo isso não tem custo marginal de replicação. Então eu faço esse vídeo uma vez, eu posto ele no YouTube e em diversas outras redes e ele é replicado infinitamente. Uma pessoa ou 1 milhão de pessoas podem ver esse mesmo vídeo e eu vou ter o mesmo esforço. Por isso que ele não tem custo marginal de replicação. Custo marginal de replicação é algo muito importante em toda essa estratégia e em toda a visão de negócios que eu tenho, que também é muito inspirada no Naval, né? Eu já falei do Naval várias vezes, vou falar ainda milhares de vezes ao longo de vários vídeos, né? Então a gente quer vender produtos sem custos marginais
marginal de replicação, por exemplo, um curso online. Sei que curso online tem muito estigma, o Brasil e o brasileiro em si corrompeu muito a ideia do curso online, porque hoje basicamente é curso de vender curso, mas a ideia não é essa. A ideia é você construir uma audiência muito qualificada, que gosta muito de você e você sabe exatamente o que ela precisa, né? No meu caso, ainda mais porque eu sou a minha audiência, é como se eu estivesse gravando esse vídeo para mim mesmo no passado. Então eu já passei por isso e eu tô basicamente falando e ensinando e contando a respeito de algo que eu já sei. Então eu já sei as minhas necessidades e muito provavelmente eu vou conseguir criar um produto que vai ajudar e vai acelerar muito o processo de alguém que é parecido comigo. Então é por isso que não é necessariamente ruim construir um curso online ou outro produto digital, né? E também existem escadinhas de produto, a gente vai entrar nisso mais para frente, mas tem os produtos de entrada que são necessariamente só digitais, tem produtos híbridos em que tem aspectos digitais e aspectos né, que a gente chama de síncronos e assíncronos. Assíncronos é, por exemplo, um curso que você assiste sozinho, não tem nada a ver comigo, e síncronos é uma reunião em que eu entro e te ajudo. Então esse seria um produto intermediário e depois a gente tem os produtos de alto ticket que daí não... Eles podem até ter algum aspecto, né, digital e assíncrono, mas em geral eles vão ser mais síncronos, como por exemplo uma consultoria em que eu mesmo estou fazendo a consultoria inteira para você. Então, né, eu sou um consultor estratégico e eu poderia prestar esse serviço de forma síncrona em que tem um valor mais alto. A gente vai entrar isso mais para frente, eu estou me antecipando. O ponto é que ao longo, né, do tempo e depois de um certo período, atingir um faturamento. Aqui eu coloquei um número que ele é totalmente arbitrário, mas é uma meta que todo mundo quer passar de faturamento na sua empresa, que é de R$1 milhão. Eu não quero atingir R$1 milhão nesse ano, mas eu quero atingir R$1 milhão ao longo dos próximos 2 a 5 anos. Que é totalmente possível, pensando em toda essa estratégia que eu estou delimitando aqui, inclusive. Algumas contextualizações importantes, né? Existem outras maneiras da gente construir uma marca e uma empresa. Não precisa necessariamente uma marca pessoal, pode ser uma marca de empresa. Não precisa ser uma empresa que depende, por exemplo, de construção de vídeos para fazer isso. Você pode construir, por exemplo, um software, um SaaS. Isso ainda vai ter pouco custo, né? Nenhum custo marginal de replicação, porque você consegue construir um código uma vez e liberar ele várias vezes ao longo dos anos, né? E ele vai sendo replicado. Inclusive começou a chover aqui, mas eu não vou parar de gravar porque, enfim, eu tô no flow aqui, as coisas estão saindo e talvez fique um chiadinho no fundo, mas não tem problema, faz parte do processo, né? O mundo cicla e as coisas acontecem, não tem como a gente evitar, são coisas fora do nosso controle. Também um aspecto que eu vou explorar bastante durante os próximos vídeos aqui. Então, né, existem outras maneiras da gente construir marca e construir empresa. A gente não precisa ficar preso a esse processo todo que eu falei. E eu tô só explicando o meu raciocínio e o que faz sentido para mim. Pode não fazer sentido para você, mas isso faz sentido para mim. É assim que eu quero tocar o meu negócio e é por isso que eu tô falando aqui no meu canal sobre coisas que eu gosto. Então, se você não gosta e não concorda, não tem problema nenhum. Faz parte do processo. E aí que vem, né, a questão, que é o bloqueio que eu fiquei ao longo dos últimos 3 anos. Por quê? Né? Eu já sabia de tudo isso que eu tô te falando aqui há bastante tempo. Não é de agora que eu aprendi tudo isso. Mas eu nunca agi de verdade em cima desse plano. Sabia, não agi, e eu sempre fiquei me perguntando por quê. Né? E ficava buscando os motivos, nossa, mas por que a coisa não dá certo? Por que eu não tenho disciplina? Por que eu não vou lá e faço e tudo mais? E talvez existam, né, motivos gerais que eu posso pensar, como por exemplo as coisas mais básicas, tipo alimentação, exercícios físicos, construir uma rotina, fazer algo que você gosta, e tem várias coisas assim. Mas eu percebi que também ficar perguntando o porquê sem parar era um outro motivo para eu não conseguir fazer aquilo, porque eu ficava muito aqui na parte mental, em querer pensar e descobrir um motivo. Mas, né, a grande lição que eu trago aqui para vocês, se você estiver passando por alguma coisa semelhante, vai te ajudar muito, é que a gente não precisa ter todas as respostas em todos os momentos. Eu vou passar a caneta e vou passar também o grifa-texto aqui. A gente não precisa ter todas as respostas em todos os momentos. Você pode, você deve e você não vai ter todas as respostas. Você tem que começar sem saber o que vai acontecer. É como se você estivesse numa mata fechada na sua frente, você tem o facão, você não sabe o que vai acontecer, mas você começa a cortar e você começa a entrar, tipo os bandeirantes explorando o Brasil. Você precisa fazer isso, é o caminho, você sabe que está lá na frente, você consegue ver, né, o seu objetivo lá atrás, você não sabe como é que vai ser o caminho, mas você precisa começar a explorar. Então você não precisa ter todas as respostas a todos os momentos. Isso é normal, isso faz sentido. O que a gente precisa fazer então? A gente precisa agir, né? Já falamos de ação antes, repito aqui, agir é a coisa mais importante. Eu estou agindo no momento que eu estou gravando esse conteúdo, que eu estou colocando a minha cara a tapa aqui, que eu estou falando tudo que eu penso e, né, escambulhando aqui, falando tudo que eu quero falar. Então isso é um tipo de ação. Existem vários tipos de ação, você tem que pensar aí o que é ação para você. Talvez você também queira construir um canal no YouTube. Se você quer estar pensando há 3 anos em construir um canal no YouTube, cara, pega uma câmera, vai lá e grava. É isso que você precisa fazer. Então, agir é a parte mais importante, você melhora ao longo do tempo. Então, a gente tem que fazer o que conseguimos com aquilo que temos naquele momento. Então, você nesse momento não tem uma câmera profissional, você não tem iluminação, você não consegue criar um cenário como esse, mas você faz o que você pode com aquilo que você tem naquele momento. E você não pode deixar a paralisia do pensamento, né, travar a sua vida.
Porque isso não é ação, isso é pensamento. Isso é ficar pensando, nossa, mas por quê? Mas se eu fizer isso melhor, mas se eu editar isso aqui um pouco mais... Não, vai lá e faz, vai lá e age. Então, o importante é fazer com a qualidade que você pode naquele momento, né? Não estou esperando que você faça um conteúdo de cinema para começar, com um vídeo extremamente complexo, extremamente bonito e maravilhoso, mas você tem que fazer o máximo que você pode. O importante aqui não é o resultado, o importante é o esforço que você coloca. Por quê? Porque o resultado está fora do seu controle. Eu não sei o que vai acontecer quando eu postar esse vídeo. Eu não sei se 100 pessoas vão ver, 1000 pessoas vão ver, se a maioria vai gostar, se a maioria vai desgostar. O que importa é que eu passei horas compondo todas essas ideias, escrevendo para construir, ter todo esse roteiro para que eu consiga falar com essa habilidade aqui para você, né? Num certo flow em que as ideias vão se conectando e eu vou passando. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual que é a resposta que o público vai ter disso, mas o que importa é que eu agi, né? E que eu fiz isso com a maior qualidade que eu posso dentro do que está no meu controle. E também existe um outro ponto aqui que é tão importante quanto saber é uma qualidade ou é uma procrastinação mascarada do que você está fazendo, né? Porque às vezes a gente fica pensando, não, porque o meu vídeo não está muito bom, eu acho que eu vou gravar de novo e tudo mais, ou o meu conteúdo, ou a minha empresa, a minha ideia, eu preciso melhorar e tudo mais. Pensa, é qualidade, realmente qualidade, falta qualidade, você não se esforçou, é uma procrastinação mascarada. Isso se conecta com tudo que a gente falou aqui agora. Então, para a gente avançar, o que eu tenho hoje aqui? Hoje eu tenho a clareza cristalina de tudo aquilo que precisa ser feito. Então tá aqui. Eu tenho os recursos para fazer isso, eu tenho tempo livre para investir nisso e não importa, tá até em negrito aqui, não importa o que eu fiz ou deixei de fazer no passado, né? Às vezes a gente se perde porque a gente fica pensando, tá, mas eu não fiz isso, e eu não fui bom o suficiente, e eu não consegui, e eu já falhei, dessa vez eu vou falhar de novo. Não importa o que aconteceu no passado, é uma página nova, você segue daqui para frente. Eu penei, demorei muito para entender isso, mas quando eu entendi, simplesmente as coisas começam a fluir, até mesmo os hábitos do dia a dia. Tipo assim, você faz um planejamento para você treinar 4 vezes na semana. Se você treinou só 3, você vai desistir, vai falar que a sua semana foi horrível? Não, você treinou 75% da sua meta. Próxima semana você vai lá e adapta e faz melhor ainda. Ou faz 75% também. Pelo menos você está em movimento, pelo menos você está agindo. Então é sair do campo mental e entrar um pouco mais no campo, né, da ação. E é claro que não dá para só ir na ação e fazer as coisas sem pensar. Você tem que agir, você tem que pensar, quer dizer, mas a ação é mais importante do que o pensamento. O pensamento serve para você refinar a ação e deixar tudo ainda melhor. Então, é uma forma interessante de pensar em toda essa estrutura que eu falei até aqui agora. Então, o que importa é o que eu vou fazer agora, nesse momento, com o meu tempo. E eu, André, já sei a resposta. Talvez você também tenha e queira essa resposta, que é moldar o meu futuro, né? Eu, André, vou moldar o meu futuro. Eu vou fazer o que eu posso nesse momento. Nesse momento é construir, pensar, ser inteligente, construir coisas interessantes que as pessoas vão gostar e trazer isso para elas de forma pública. Então, esse é o processo de eu moldar o meu futuro. Mas o que exatamente eu vou falar nesse canal? Então, a gente entra aqui no nosso bloco 5, que é o meu posicionamento e os meus temas. Eu talvez tenha dado para perceber, sou um generalista. Então eu gosto de muitas coisas, muitos assuntos. Eu gosto de astrofísica, eu gosto de ficção científica, de fantasia, eu gosto muito de negócios, de investimento. Eu gosto de falar sobre história romana antiga, então eu sou um generalista, né, dos mais generalistas. Eu gosto de tudo. Claro que eu não sou totalmente especializado em muitas dessas coisas, eu não leio a fundo sobre o Império Romano, mas eu gosto de ler, eu gosto de pensar sobre isso. Mas a gente não vive só, né, de interesses, né, que estão aí separados e espalhados por aí. A gente tem que focar em alguma coisa para ganhar a nossa vida, e esse algo é a parte de negócios e empreendedorismo. Eu penso e gosto de negócios e empreendedorismo desde 2015, desde que eu estava no ensino médio. Passei por uma faculdade de administração, eu trabalhei no mercado em vários lugares diferentes, em banco, em asset, mercado financeiro, consultoria e tudo mais. Então, a minha vida, ela foi centrada, né, a minha vida em toda essa questão profissional, ela foi centrada no quesito negócios e empreendedorismo. Tudo isso, né, que eu fiz na minha vida até agora, ela está centralizada no que eu estou começando aqui agora com esse vídeo, com esse canal, que é começar o meu negócio, começar o meu processo de empreendedorismo. E eu vou traduzir isso como, eu já traduzi isso, já comecei, como um consultor estrategista de negócios digitais. Eu já sou um consultor estrategista, me especializando cada vez mais em negócios digitais. Eu sei de tudo um pouco, eu sei conectar diferentes pontos da roda de uma empresa e sei o que faz ela girar, e eu ajudo negócios digitais a darem o próximo passo. Então, esse é o posicionamento que eu tenho hoje. E o que eu quero trazer aqui é como você pode se transformar nisso também, como que você pode construir um negócio digital e se desenvolver. Então, essa é a ideia principal que eu tenho aqui. Perfeito. E agora a gente começa a entrar um pouquinho mais em relação aos temas em si do canal. O que eu vou falar aqui no canal? Primeiro, né, como ser um empreendedor, né, o que é ser um empreendedor, o que envolve empreender, como construir a sua empresa, como desenvolver o seu negócio digital, o seu lifestyle business, nesse sentido aqui, que eu estou fazendo também, a mentalidade correta para desenvolver um negócio,
Eu vou falar sobre como captar clientes, formatar produtos, como vender, como fazer marketing, por mais amplo que isso seja, tem várias coisas aqui dentro. Como e por que investir em si mesmo, né? Se o lifestyle business depende de uma marca pessoal e a marca pessoal é você, você tem que investir em si mesmo para o seu negócio crescer. Então a gente tem que falar sobre isso também. Eu vou falar sobre produtividade e rotina, principalmente, né, o meu processo de criação de vídeos, o meu processo de pensamento, tudo aquilo que eu faço para me desenvolver. Coloquei aqui Zettelkasten e Bullet Journal, que são dois métodos que eu uso para me desenvolver. E também uma filosofia, né, e os porquês de ser um empreendedor. É muito interessante a gente pensar sobre isso, sobre por que a gente quer fazer essas coisas e filosofias por trás que podem basear e nos ajudar a tomar melhores decisões e, em geral, ter uma vida mais feliz. Porque, como eu já dei um spoilerzinho aqui, não dá para separar muito bem a PF da PJ, né? Se você tem uma empresa de lifestyle, a PF depende totalmente da PJ e vice-versa, né? A PJ não vai se desenvolver se você não se desenvolver. Então a sua felicidade pessoal importa para você conseguir se desenvolver bem num negócio de lifestyle business. E é por isso que eu tenho isso daqui aqui. E agora entrando um pouquinho mais em como que eu vou medir todo o meu sucesso, né, nesse processo inteiro de tudo isso que eu vou fazer no YouTube. E a minha métrica é uma só, é um único comprometimento. Essa métrica é postar 52 vídeos com o foco em 3 coisas. Primeiro, conteúdo de qualidade, que é o foco principal, em primeiro lugar, depois o som e depois a imagem, né? É importante falar disso porque a qualidade do vídeo, né, o que você vê aqui atrás, a iluminação, a imagem, tudo isso, toda essa composição, ela importa para a percepção da pessoa. Então, o meu objetivo é postar simplesmente 52 vídeos com maior qualidade de conteúdo, som e imagem. É isso que eu vou fazer, essa é a minha métrica de sucesso para esse ano e nada mais. Não é views, não é likes, não é inscritos, não é receita, não é monetização, não é nada disso. É simplesmente postar 52 vídeos focado nessas 3 coisas. E para isso, o que eu preciso fazer para isso é me desenvolver. Eu preciso pensar, eu preciso refletir e a gente vai entrar nisso já já. Mas primeiro, por que essa métrica? Ela vai definir o sucesso do meu ano profissional. É uma única coisa para eu pensar, eu não preciso ficar pensando em 1 milhão de coisas, tipo, ah não, porque tem receita, porque tem isso, porque tem aquilo e todas essas coisas. Eu quero atingir um nível máximo de simplificação e isso trouxe essa clareza extrema de que, tá bom, você quer fazer 52 vídeos, então você precisa descobrir qual é o processo para você fazer esses 52 vídeos. E esse vídeo aqui é o primeiro passo para descobrir qual é esse processo. Eu não preciso pensar em visualizações, likes e inscritos, eu preciso pensar na qualidade do que eu estou criando e se eu estou criando na intensidade que eu quero. Então, o meu guia aqui, muito importante, é eu consumiria esse conteúdo e eu acharia ele sensacional se eu gostaria desse conteúdo que eu estou criando, desse roteiro que eu fiz, desses pensamentos, dessas ideias, então sim, então esse é um conteúdo que eu quero fazer e quero postar. É essa métrica que eu tenho que me guiar. E tudo isso dentro de um sentido de documentação, né? Eu posso até pensar em um vídeo que eu posso dar 5 dicas sobre como construir uma sequência de automações de e-mails em massa no Apollo, por exemplo. Eu posso fazer isso, mas é muito mais interessante eu documentar o meu processo. O que eu estou passando, o que eu estou pensando, quais livros eu estou lendo, o que é interessante que eu posso passar para a minha audiência num processo de documentação da minha jornada e não tanto de criar vídeos, criar conteúdo. Claro que vai ter os dois, mas a documentação é mais interessante. Durante o processo, né, eu vou continuar trabalhando com os projetos que eu já tenho, né, eu já tenho projetos ativos, eu sou um consultor estratégico de negócios, mas sem tomar um tempo excessivo. Eu vou começar a focar e colocar bem mais horas nesse projeto todo. Lembrando, né, isso é muito importante, pensar sobre isso, pensar sobre, inclusive, a minha luz apagou aqui no meio do vídeo. Vamos ligar ela de novo? Acabou a bateria. Não tem problema. Vamos seguir assim mesmo. Lembrando, a minha única coisa e a coisa mais importante que eu vou focar aqui é o meu negócio. E o meu negócio é uma marca pessoal que está intimamente ligada ao YouTube, né? Então, eu vou focar no meu negócio, que significa focar no YouTube. Mas beleza, né? Para não ser tão simplista, né? Tem alguns passos anteriores que a gente precisa tomar e que precisam ser cumpridos para a gente avançar nesse processo, que é o meu processo em si de criação. O que eu faço para criar? O que eu faço para desenvolver as minhas ideias? E isso é o Zettelkasten, que é esse método e que eu não vou desenvolver, né, muito aqui, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso. E ele é um método basicamente que um sociólogo do século passado fazia. Ele escreveu dezenas de livros, ele foi basicamente um dos escritores mais produtivos do século XX. E isso a gente pode pegar esse método e fazer para nós mesmos, inclusive de uma forma muito mais facilitada do que ele fazia no passado, que era tudo analógico. Aqui a gente pode fazer digital e tem ferramentas maravilhosas e gratuitas para isso. Então, a base aqui do processo basicamente é um nível de dedicação que tem que ser cumprido. São 5 passos. A gente tem que, né, no processo, eu vou consumir conteúdo de alta qualidade sobre negócios e assuntos correlatos, eu vou armazenar tudo isso no que eu acho mais importante, nas notas de literatura, que desse sistema Zettelkasten, que eu não vou entrar a fundo aqui, mas é basicamente ler e colocar e guardar essas informações e pensamentos e frases do próprio autor dentro disso. Depois eu vou processar esse conteúdo dentro dos meus próprios pensamentos, das minhas próprias palavras, transformando isso em algo novo. É pegar o velho e colocar o meu em cima disso, é colocar o meu pensamento, as minhas ideias em cima disso.
Isso geram zetels, que são essas notas, pequenas notas com pequenos conteúdos meio que atômicos. É uma nota pequena que ela tem um único foco, explorar uma única coisa, e esses zetels eles começam a se conectar entre si, basicamente, né, numa rede neural. É uma rede que ao longo do tempo ela vai crescendo cada vez mais. E eles representam o meu pensamento mais puro, com todo o meu foco e com toda a minha capacidade cerebral. Então essa é a ideia, de condensar tudo isso e criar e escrever. Basicamente a escrita é muito importante aqui. Então, essa é a base para a minha criação. Tudo isso junto me ajuda a pensar e me ajuda a criar. E aqui tem um pouquinho do que é a essência do método Zerocasting, que é construir essa base de conhecimento pessoal. Ele funciona nesse estilo bottom-up, que é de baixo para cima. Então, em vez de eu criar uma nota chamada Império Romano e eu vou começar a escrever 1 milhão de coisas sobre o Império Romano, não, eu crio sobre como os romanos tinham um sistema de esgoto e como funcionava a hidráulica desse sistema de esgoto. E eu faço uma nota sobre isso. Depois eu faço uma outra nota sobre como eram as calçadas romanas, e daí eu linko essas duas. Eu tô num canal de negócio dando um exemplo de Império Romano, então é uma coisa meio esquisita, mas a gente pode pensar em exemplos de negócio aqui, né? Você pensa na coisa mais atômica possível, né? Tipo, construção de marca pessoal. Então eu penso aqui, não, para criar uma marca pessoal eu tenho que produzir conteúdo de alta qualidade. Produzir conteúdo de alta qualidade está ligado ao Zettelkasten, ao método Zettelkasten. Então, você vai linkando essas notas por meio, né, desses backlinks que a gente chama. Essas notas vão se linkando e se interligando ao longo do tempo, formando um sistema, né, uma rede neural, e o poder do longo prazo é absurdo. Assim como a minha filosofia de negócios, que eu peguei emprestado do Naval, todos os retornos mais interessantes vêm a longo prazo. Então você vai fazendo isso ao longo do tempo, você começa a ter uma base de conhecimento gigantesca. Então é só você imaginar isso ao longo do tempo, centenas ou milhares de notas, escritas por você mesmo sobre os mais diversos assuntos e interesses que você tem, e o mais importante, todas estão interconectadas com uma grande e complexa teia de aranha, que você pode explorar isso e tirar insights, tirar referências e coisas sobre a sua própria vida e seus próprios pensamentos. Esse é basicamente o poder do método Zettelkasten, que é o que eu uso para escrever, foi o mesmo que eu usei para fazer esse vídeo aqui. E disso, né, eu tenho aqui um produto até potencial que eu consigo pensar para toda essa trajetória que eu vou ter aqui no YouTube, que é fazer, né, um produto sobre como construir um segundo cérebro para empreendedores ou criadores digitais utilizando no método Zettelkasten e outros métodos de produtividade que eu tenho, como por exemplo o Bullet Journal. Então dá para criar alguma coisa bem legal aqui, que eu posso ensinar todo o meu sistema, né, esse foco em obtenção de conhecimento pessoal, que é traduzido em conteúdo para trazer resultados de negócio. Então, esse seria um produto legal que eu posso criar. Enfim, tá aqui na ideia, quem sabe surge daqui a um tempo. E aqui a gente entra no próximo bloco, que é sobre construção de audiência e monetização. Como que eu pretendo monetizar sem ser essa métrica principal minha? Porque eu já falei, a métrica principal é criar 52 vídeos. Então, qual que é a minha expectativa de audiência? Conforme eu vou postando os conteúdos aqui, eles vão sendo consumidos, você aí que está assistindo vai gostando, eu espero eu, né? E isso vai construir uma audiência que eu imagino que vai ter uma certa velocidade nesse processo. Isso vai facilitar bastante a monetização. Então, eu espero ao longo dos próximos 3 a 6 meses, até um ano, né? O tempo normal de alguém crescer no YouTube é de 2 anos, mas sem ter experiência nenhuma. Eu tenho bastante experiência, eu tenho conteúdo, eu tenho toda essa infraestrutura aqui, então eu espero, né? Mas sei que isso não está totalmente dentro do meu controle, que eu vá crescer mais rápido. É uma estimativa, é um chute educado, um educated guess, e essa não é a minha métrica de sucesso, mas seria alguma coisa legal, um bônus, né, um nice to have se acontecesse. Dentro da monetização existem 3 frentes, já falei um pouquinho aqui e agora a gente vai aprofundar um pouco mais, que é o high ticket, o alto ticket, o médio ticket e o baixo ticket. Começando pelo baixo ticket, é basicamente um produto digital de baixo valor, que ele vai dar um gosto do nível de qualidade que eu posso te entregar, né? Se você gosta de mim, está consumindo meus conteúdos e está interessado e acha que eu posso te agregar em alguma coisa, eu tenho um produto de entrada para você testar sem gastar muito. Por exemplo, pagando R$47 por um curso, um método, um e-book, alguma coisa assim. Sempre lembrando que precisa ser de alta qualidade, precisa transformar a vida das pessoas, precisa trazer algo que a pessoa não espera, precisa ser um over-delivery também. Então, isso é importante, isso em todas as categorias, tá? Porque a gente está falando de negócios reais aqui, a gente não está falando de curso de vender curso, tipo a Black Friday infinita lá que rolou nesse ano passado aqui. Médio ticket, a gente tem venda de produtos híbridos, que tem partes gravadas e entregas pessoais ou síncronas, não necessariamente pessoais, mas que eu participo, por exemplo, de uma reunião, um Google Meets da vida, e alto ticket, que é a venda de uma consultoria estratégica para empresas. Então você consegue ver que o nível de baixo ele começa mais na pessoa física e ele vai subindo até a pessoa jurídica. Então é o empreendedor querendo melhorar e querendo aprender até eu prestando um serviço para a própria empresa. Eu começo prestando para o empreendedor e vou seguindo até a própria empresa. Estou dando spoiler de novo aqui, mas esse é um pouco do processo. E o que eu faço hoje é isso, são essas consultorias estratégicas para empresas. Faço ou pontualmente ou mensalmente, com um contrato alongado, a gente vai vendo o que pode ser melhorado e vai implementando nas empresas. Eu não tenho total clareza sobre os produtos que eu vou vender, mas eles estão se formando na minha mente
e eu já falei aqui para você um pouco do possível produto de Zettelkasten, que estaria nessa categoria de produto ou intermediário ou de entrada. A lógica do produto de entrada, para entrar um pouquinho mais aqui, é identificar que o público precisa servir com alta qualidade, como eu falei. Não faz sentido você criar um produto de R$ 47 só para ter um produto barato. Você tem que ter um produto de entrada, você tem que ter um produto barato. Não, você tem que ter um produto barato muito bom que vai facilitar o processo da pessoa entrar na sua jornada, né? Em toda a sua infraestrutura e se transformar um cliente seu que pode eventualmente na escada de valor começar a consumir produtos mais caros, né? É muito mais fácil você vender com um esforço muito menor R$ 47 do que 500 ou R$ 1.000. Então é por isso que a gente faz isso de alta qualidade, até para impressionar. É como se você vendesse um produto de 47, mas que na verdade vale 200. E a pessoa vai falar assim, caraca, eu mandei muito bem, nossa, muito boa qualidade, imagina os próximos. Essa é a ideia, que tem que trazer resultados reais para os negócios das pessoas, né? Se eu estou falando de empreendedorismo, de finanças, etc. aqui, eu tenho que trazer coisas que vão te trazer resultado nessas áreas que eu estou falando ou que eu me propus naquele produto específico ou naquele serviço específico. E falando em público, aí a gente entra na jornada aqui do cliente PFPJ, que a gente começou a falar lá atrás, que eu sirvo desde do PF indo até o PJ. Então, quanto mais eu escrevo, mais eu fui percebendo que existe essa formatação mista muito interessante sobre isso. Porque a jornada, ela começa pela pessoa. Provavelmente aqui no meu caso, você é um homem jovem, na faixa dos 25 aos 35 anos, se eu estou entendendo bem o meu público a partir do meu primeiro vídeo, olha só. E alguém que já empreende, ou alguém que quer empreender, ou quer ter mais liberdade, quer ter tudo isso que eu listei aqui nesse vídeo ao longo desse processo, mas precisa de ferramentas para passar para os próximos níveis. E é uma evolução natural, porque quando a pessoa tiver em um patamar interessante, ele não vai querer só produtos e serviços para si mesmo, né, para avançar dentro do seu próprio processo, mas ele também quer para a empresa, que daí entra, por exemplo, a consultoria estratégica ou alguns produtos até um pouco diferentes que podem surgir ao longo do tempo para servir as empresas dessas pessoas, né, desses homens que eu estou ajudando, homens e mulheres, né, mas em geral imagino que serão homens jovens, mas homens e mulheres que eu posso ajudar nisso aqui. Então essa é a lógica. Então eu estou servindo o empreendedor que eu começo pela PF e eu chego até a PJ. E isso me leva a uma reflexão ainda mais profunda sobre essa questão de lifestyle business em geral, que é o seguinte: o empreendedor e a empresa, eles são inseparáveis. Se eu estou falando aqui para você que eu quero construir a minha empresa, eu quero construir o meu negócio, eu quero falar sobre lifestyle business, eu quero desenvolver tudo isso usando a minha marca pessoal, não tem como eu separar a minha pessoa, o André, a pessoa física, do negócio que eu estou construindo, né? Então, a minha mente, ela vai operar em uma natureza aqui, olhando um pouco mais para o conteúdo, numa estrutura não linear. Isso vai traduzir em diferentes tipos de vídeos, diferentes estruturas de vídeos, sem necessariamente ter uma estrutura narrativa. E é uma documentação de diferentes aspectos da minha vida e do meu negócio. E é por isso que é um dos aspectos de por que isso está intimamente ligado a mim em si. Então a PF e a PJ estão muito ligadas, apesar de que contabilmente e financeiramente você tem que manter elas separadas, tá? Não é isso que eu tô falando. Aqui são alguns exemplos práticos, né? Se um momento eu estou estudando sobre como a felicidade impacta a vida de um empreendedor, eu vou fazer nota sobre isso e possivelmente vou fazer um vídeo sobre isso. Mas num próximo momento eu posso estar pensando sobre uma estrutura de aquisição usando envios de e-mail em massa, que eu já falei aqui, ou usando mídia paga, alguma coisa assim, e eu posso fazer um outro vídeo sobre isso. Claro que vai ter um twist ali de filosofia, de pensamento e mentalidade, mas em geral eu posso fazer alguma coisa nessa linha. Então, no primeiro momento, essas duas coisas elas não se misturam, mas a verdade sobre ter um negócio é isso, que a gente está pensando sobre dezenas de coisas ao mesmo tempo, a gente está equilibrando os pratos da nossa vida pessoal e da nossa felicidade, do nosso negócio, e as nossas ambições é ser pessoas melhores e ganhar mais dinheiro. Então, tudo isso está conectado, não tem muito como fugir. Então, depois de muito pensar, em linhas gerais, eu acho que não dá para separar a PF da PJ nesse nível de lifestyle business. É um nível emocional. Então, é impossível, por exemplo, se você está em um estado mental mais perturbado, que você consiga trabalhar bem, você consiga desenvolver suas ideias bem. Dá para perceber nesse vídeo que eu estou animado, que eu estou feliz, que eu estou falando aquilo que eu sei, aquilo que eu gosto. Então, se eu tivesse aqui para baixo, se eu tivesse caído e tudo mais, não teria como eu passar essa mesma impressão aqui. Então, é por isso que é importante entender que as duas coisas estão muito juntas nesse estilo de negócio. E é por isso que você tem que cuidar muito bem de você. Não que numa empresa tradicional você não precisaria cuidar de si mesmo. Em qualquer aspecto, em qualquer situação, você tem que cuidar de si mesmo. Mas aqui, pro negócio em si, para a construção do negócio, isso se deixa ainda mais vital, ainda mais importante. Então, você é uma extensão vital da própria empresa. Essa é a ideia. Eu sou uma extensão vital da minha própria empresa. O André é uma extensão vital do que a Otzi, que é o nome da minha empresa, é. E um pouquinho sobre os vídeos em si, eu acho que deu para perceber, eu não preciso falar tanto aqui, mas eu tenho um estilo de comunicação que eu quero misturar vários aspectos ao longo dos vídeos. Eu quero ser bastante didático, espero que eu tenha sido bastante didático ao longo desse vídeo aqui. E eu quero ser provocativo também. Eu quero trazer coisas que façam você pensar, que façam você sair daqui pensando, caraca, isso daí é verdade, o que eu vou fazer? Qual que é a ação que eu vou tomar a partir disso que eu trouxe aqui para ele? Eu te falei lá no começo do vídeo para você pegar aí um caderno, uma caneta e começar a anotar.
Se você fez isso, talvez aqui você já tenha bastante, né, dessas provocações escritas para você começar a tomar ações e começar a seguir em alguma direção aí. Então, essas são características que são inteiramente minhas, né? O que eu tô falando aqui é o André em si, não tem como separar isso, né? Até porque eu falei, não tem separação de PFPJ, não é uma persona que tá falando. Eu realmente tô falando como eu sou aqui e é assim que funciona e acabou. Então, o André dos vídeos é o André da vida real, né? E essa é uma autenticidade, uma característica que eu tô trazendo aqui, falando sobre ela, porque isso é importante também se você tá construindo o seu negócio, se você tá construindo a sua empresa. Você precisa trazer autenticidade nos conteúdos, porque sem autenticidade as pessoas percebem que você não é necessariamente você mesmo e as coisas não se desenvolvem do jeito que você gostaria. Então, eu vou ser como eu sempre fui, né? Eu gosto de negócios, misturo estilo de vida, filosofia, busca por conhecimento, lógica e pensamento crítica, e eu quero que você saia dos meus vídeos, como eu já falei, inspirado a tomar algum tipo de ação e altamente reflexiva sobre a sua própria vida e sobre as decisões que você tem que tomar daqui para frente. Essa é a ideia dos vídeos, é trazer reflexão e trazer ação, né? E fazer você se mexer de alguma forma. Então, é isso que eu quero te convidar aqui. E, por fim, eu te convido para a jornada, né, um fechamento aqui, que esse é meu primeiro vídeo, o começo dos 52 vídeos que eu vou gravar ao longo desse ano, né, vai ser uma jornada de criação, de reflexão, de execução. Se você se identificou, né, com qualquer coisa que eu falei aqui, se você não quer ser só um consumidor, se você quer também ser um criador, se você quer construir o seu negócio, construir a sua empresa, colocar a sua criatividade para fora, me segue aqui, porque esse é o lugar certo. Eu vou estar aqui toda semana, compartilhando o que eu aprendo, o que eu penso, o que eu executo, o que está rolando aqui na empresa, que é negócios, filosofia, sistemas, estratégica, tudo junto, porque é isso que a vida é. É um mix de todas as coisas que vão acontecendo. E é isso. Acabamos o vídeo, espero que você tenha curtido. Te vejo na próxima. Um abraço.